É desejo do coração de Deus transformar o coração do teu filho, do teu marido. É desejo do coração de Deus. Tu vai brigar com ele? É louca? Quem é você para duvidar do poder de Deus? Não, se Deus falou que é eu e a minha casa, então não vou nem colocar dúvida no meu coração. Ah, pastora, mas eu chego em casa, é uma batalha, é uma brigarada. Ué, a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé e não pelo que vê. O justo viverá da fé. Se você achar na Bíblia Sagrada, o justo vai viver pelo que vê e de vez em quando vai desconfiar, aí você me mostra. Você não vai achar. Deus já preparou a gente na palavra dele. Jesus estava lá vendo aquela mulher encurvada e de maneira nenhuma, a Bíblia diz que de modo nenhum, ou seja, tudo que foi tentado para aquela mulher não deu certo. Quantas vezes você já tentou fazer de tudo pelo casamento que não deu certo? Quantas pessoas eu atendo que falam assim para mim, ó, pastora, mas eu já fiz de tudo. Eu falei assim, se tivesse feito de tudo, estava tudo bem. Se fez de tudo e não está dando certo, então não foi tudo, filha. Ah, pastor, então eu vou ter que me matar de fazer, de falar. Esse que é o seu problema. Você quer se matar de fazer as coisas. Você quer fazer o sacrifício. Você quer fazer o mais difícil. Mas na verdade, Deus diz que o impossível quem faz é Ele. Jesus disse assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Não é se a Maria não enviar. Jesus disse assim, ninguém vem a mim se a Maria não insistir, não gritar, não bater. É isso que a Bíblia diz? Não, Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Então quem vai enviar o marido, o filho, o parente é Deus. E qual é a minha missão nisso tudo? Crer somente, e o mais Ele fará. É interceder, é orar sim. Não adianta você achar, filhinha, que tem atalho, que tem caminho mais curto, porque não tem. Se você está aqui sentada hoje é porque alguém orou por você. Alguém jejuou por você, alguém insistiu por você. Aí quando chega a nossa hora a gente diz, está muito difícil, Deus, quero não. Quando chega a nossa hora a gente quer sair correndo. Mas Deus está esperando essa posição da gente, porque alguém teve essa posição por você. Alguém pagou o preço por nós, por que não vamos pagar agora? Ah, pastora, mas eu sou muito fraca. Calma, Deus está te fortalecendo, é por isso que você está aqui. Deus tem paciência. Deus é bom. Quem é impaciente, quem é ansioso é o pai da mentira, Satanás. Ele quer o tudo para ontem. Porque como ele quer o tudo para ontem, ele sabe que vai sair imperfeito, que vai sair a precipitação, que vai sair o nervosismo. Havia uma mulher na Bíblia Sagrada que chegou desesperada para Jesus. Jesus, minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus nem respondeu. Aí os discípulos não entenderam. Os discípulos então falaram, Senhor Jesus só pode estar ignorando, né? Vamos fazer a mesma coisa. Aí a mulher foi ficando pianinho, foi ficando calma. Ela, Jesus, misericórdia, já não vem mais desesperada. Tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada, ela precisa, já mudou. Só que Jesus não deu a resposta que ela queria. Jesus falou, olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Porque ela era samaritana. E os samaritanos não se davam com os judeus. Aí aquela mulher já veio já com fé. E falou assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, se o Senhor me der só a migalha, eu vou sair com a vitória. Ou seja, a mulher que chegou desesperada, teve o silêncio, mas no final ela saiu cheia de fé. Porque até no silêncio, Jesus foi ensinando o que ela deveria fazer. Jesus estava ensinando, filha, no desespero tu não vai ter resposta não. Anda comigo que tu vai aprender a maneira certa. Jesus estava ensinando que no desespero a gente faz tudo errado, sim ou não? Sim. Quantas ligações você já fez no desespero e depois se arrependeu? Quantas coisas você comprou, vendeu no desespero e depois se arrependeu? Quantas maneiras erradas a gente agiu e escolheu no desespero?
Minha irmã, aprende uma coisa: o desespero, o medo, são sentimentos que todo mundo tem, mas esses sentimentos passam. Você entendendo que esses sentimentos, igual a alegria. Alguém é alegre 100% do dia aqui? Vou levar você para morar comigo. 100% do dia alegre? Não tem. Porque a alegria também é um sentimento. Mas tem gente que é 100% do dia triste. Misericórdia. Porque alimenta a tristeza. Dorme com ela, leva ela para o banho. Dá banho nela, alimenta ela. Pega a tristeza, compra roupa nova para a tristeza. Deixa a tristeza humanizada. Tem gente que faz isso com a raiva, com o rancor. Tem gente que pauta uma vida inteira numa vingança. Ah é? Não me abençoou quando casou com ele? Então agora tu vai ver. Fazer a vida dele um inferno. Vai lá, a filha vai ver o álbum. Olha lá, ó, a cara da minha sogra, ó. Nunca gostou do nosso relacionamento. Aqui, ó, aqui no álbum de foto, ó, a cara dela. Nunca me abençoou. Por isso que o nosso casamento sempre foi um fracasso. Nunca teve a bênção do... Você precisa da bênção de Deus, irmã. Sai dessa vida. Não é a bênção do homem, nada. É a bênção de Deus. O matrimônio já é a bênção de Deus. Já tem a bênção ali. Mas não, tu vai carregando ao longo da tua vida um bando de crendice. Um bando de coisa que vai te aprisionando ali, ó. E vai deixando você presa naquela mentirada. Naquele bando de coisa que te falaram que era verdade. Posso te contar um segredo? O dia seguinte, chegar pra você, não, ó, de pé junto, isso é verdade. Fala assim, então o dia que você me mostrar aqui, a gente conversa. Não, isso é verdade, mas é verdade só o que está aqui. Márcia é muito crente, graças a Deus. Melhor assim. Melhor assim porque eu não sofro. Porque quem está aqui está blindado. Vem a tristeza que vier? Vem, todo mundo vem. Mas tem a palavra que vai rebatê-la lá para longe. Já disse aqui, não sei se eu disse, mas sempre compartilho aqui o meu testemunho. Vou falar bem brevemente. A palavra de Deus foi a arma para eu vencer a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, quando eu tinha crises. E eu cheguei na igreja igual uma religiosa. Eu cheguei na igreja, eu já tinha ido em um monte de médico. O médico olhava para mim e falava, tu não tem nada. Vai embora que isso não é nada. E aí eu falava, meu Deus, mas eu tenho, eu sinto. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem alguém na sua casa que enfrenta depressão, ansiedade, síndrome do pânico, se você tem algum conhecido que enfrenta esse problema, tenha paciência com essa pessoa. Porque não é só uma questão de força de vontade. Ah, levanta daí, vai andar um pouco, sai da cama. Não dá. Não dá porque a pessoa, por mais que ela queira, ela não consegue. Quando a gente tem uma dor na perna, no joelho, a gente chega para o médico e fala assim, doutor, eu estou com uma dor no joelho. Dói assim, ó, quando eu dobro aqui, ó, dói. Mas quando a dor é na alma, é na mente, não dá para dizer. Não é uma dor de cabeça, é uma dor na alma. Então assim como você quando dobra assim e dói, dependendo da situação que for, doutor, quando eu dobro aqui dói bem aqui, a alma também tem o gatilho. Aquela palavra que faz virar a coisa pior ainda. Ou é a palavra, é uma ocasião, é a casa de alguém. Quando alguém está indo para o trabalho e de repente tem aquela crise de pânico. Por quê? São situações que fazem a pessoa piorar. E uma doença na mente, na alma, ela tem cura. Está na palavra de Deus. Está no seu melhor amigo, no seu refúgio, naquele que é fiel. É aquele que você vai poder dizer e entender, meu Deus, eu nem sei o que eu estou sentindo. Mas uma pessoa no alto nível de depressão, ela nem consegue colocar a fé em prática. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, mas o ouvir, ela age aonde? Aqui no intelecto. Você ouve a palavra de Deus, você está entendendo aí sentadinha, sim ou não? Mas quem está em depressão está com a mente vaga. E quer entender, mas não entra, às vezes não consegue. É muito profundo. É algo muito sério, mas que tem chance, que tem cura. E é um processo.
E eu me lembro quando eu comecei a ter os sintomas e eu chegava na igreja como uma religiosa. Eu não faltava um culto. Eu ia quarta, sexta, domingo, segunda. Eu ia a todo culto. O pastor devia olhar para mim e falar: essa ovelha é fiel. Que nada, eu estava querendo ser curada. Ué, eu estava doida para ser curada. Como todos vêm na igreja, querendo cura, libertação, portas abertas, casamento transformado, saúde. É claro que a gente vem buscando a ajuda de Deus. E não está errado não. Porque a Bíblia diz que quem busca o favor encontra a graça. Obrigada, Jesus. Eu vim buscando o favor, mas eu encontrei muito mais do que o favor. Eu encontrei a graça. E assim é com você também, em nome de Jesus. Você veio aqui buscando ajuda pelo casamento, buscando uma ajuda que só você e Deus é que sabe. Mas Deus diz para você hoje que o que Ele tem para você é muito mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Você pode nem querer isso agora. Ih, pastor, eu não quero saber disso agora. Eu só quero ser curada desse mal. Era igualzinho a mim. O pastor falava de se envolver com Deus, de querer mais de Deus. Aquilo para mim era algo distante. Para mim era coisa só de gente santa. Eu estava bem longe disso. Bem longe de ser santo. Então essa palavra é para você hoje. Bem longe de querer ser aquilo. Eu só queria ser curado. Então não faltava um culto. E sabe o que eu fazia nas minhas orações? Eu falava assim: Deus, ó, eu fui ontem, hein? Eu fui domingo na igreja, hein, Deus? Cadê minha bênção? É o resumo do que a gente faz até mesmo dentro de casa. O filho está numa luta, está desempregado, está com problema com droga, qualquer coisa. Você vira para ele e fala assim: filho, tu precisa ir para a igreja. Não tem profundidade no que a gente está falando. É claro que ele precisa ir para a igreja, mas ele precisa de Jesus. Só que a gente não sabe passar Jesus. É triste isso, mas é verdade. A gente, não está errado, eu tenho que falar mesmo. Filho, tu tem que ir para a igreja. Mas sem querer, a gente ensina que é o fato de estar na igreja que vai nos abençoar. Era o que eu pensava. E eu ia na igreja, estava na igreja, ai, Deus me abençoe, mas saía no barzinho com os amigos. Ah, não tem problema nenhum, pelo menos eu fui na igreja. Não, mas pelo menos eu fui na igreja. Como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. Misericórdia. Como se Deus estivesse mendigando a minha atenção. Como se Deus fosse um tirano, né? Olha, se você vir na igreja eu vou te abençoar. Coitado de quem não vai na igreja então, né? Deus não quer abençoar essa pessoa. Claro que quer. Mas Deus quer o nosso coração. E aí, eu me lembro claramente quando eu comecei a frequentar a igreja, que Deus foi tratando meu coração. O pastor ensinava, ele tinha a palavra, até o dia que eu entendi Oséias. Quando a palavra de Deus me ensina que o povo de Deus, o povo, sofre porque lhe falta o conhecimento. Vamos repetir? O povo sofre porque lhe falta o conhecimento. É da matemática? É da ciência, do português? Não, é da palavra de Deus. A gente fica doente porque a gente não conhece os nossos direitos na palavra. A gente sofre no casamento porque a gente é ignorante em casamento. A gente não sabe lidar com o marido. Por isso que a gente sofre. Mas tudo isso está aqui. A gente sofre com os nossos filhos porque a gente não sabe lidar com eles. Muitas vezes a gente levanta a ira dos filhos, que a Bíblia diz para não fazer. Tu só sabe a parte de honrar pai e mãe, o resto tu não sabe. Tu não honra pai e mãe, mas tu também só levanta a ira do menino. Você só levanta a ira dela. Mas por quê? O povo sofre porque lhe falta. Minha irmã, aprende uma coisa. Toda a base do nosso sofrimento está na nossa ignorância da palavra. Porque se a gente conhecesse a palavra, pelo menos a gente ia se esforçar em Deus para poder colocar ela em prática. Mas se eu não conheço, eu vou sofrer mesmo. Então, quando eu ia para a igreja e a crise do pânico, do desespero, da depressão, ela vinha, eu só sabia dizer: ai, está amarrado. Está amarrado, em nome de Jesus. Eu cantava louvor, e olha, nem louvor eu sabia cantar, porque eu não era crente. Eu só sabia as músicas do mundão. Eu não era crente. Então eu ouvia a palavra, eu achava bonito, mas aquilo não entrava. Mas eu estava indo na igreja, uma hora a cura ia vir. Uma hora Deus ia se agradar de mim e ia me abençoar.
Que Deus mau, hein? Imagina se Ele não se agrada. Como é que faz? Está tudo errado, minha irmã. O conceito de igreja, o conceito de ser abençoado por Deus está errado. Tem muita gente que acha difícil ser abençoado por Deus, mas na verdade é a coisa mais fácil do mundo. Receber a resposta, receber a bênção de Deus é tão fácil que é por isso que a gente não recebe. A gente acha que é difícil. A gente acha que é inatingível para a gente. Mas na verdade não é. Está acessível a todas as pessoas. Todos da sua casa, você e todos que estão lá. Todos, é tudo acessível. Digna de toda aceitação é a palavra. E aí eu me lembro claramente quando eu fui crescendo, até o dia que eu fui aprendendo a lidar com o mal. Ou melhor dizendo, a não aceitar o mal. A crise vinha, o problema vinha, eu via a situação que eu não gostava. E então eu começava a dizer a palavra de Deus. Eu não era burra não, pessoal. Eu pegava aqui, ó, vou te ensinar. Você sofre problema com depressão, com ansiedade, você sofre problema no casamento. Eu virei, você tem problema no seu casamento? Procura na Bíblia Sagrada todos os versículos que falam de casamento. Seja craque nos versículos de casamento. Tá com problema com teu filho? Tenha um repertório assim, ó, anota num caderno todos os versículos que falam de filho e pai e mãe. Porque se fosse para você estudar para uma prova, você ia ter pendurado na parede. Você ia ler e reler, porque você quer passar na prova. Para você não esquecer. A nossa vida é uma prova. Nossa vida é 24 horas sendo provada. E se você não tem a matéria ali na hora da prova, tu tira o quê? 0. É aonde que acontece que o diabo entra na tua vida, você não acerta. Você não acerta na prova, aí o diabo vem e coloca o que dentro de você? Culpa. O demônio da culpa é uma desgraça. Porque enche você de culpa, e quanto mais culpa você tem, menos digna você se sente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí quanto mais culpa você sente, menos digna de orar você sente. É aí que você desvia. É aí que você sai da igreja, porque você chegou num ponto que você acha que você nunca vai conseguir voltar. Porque toda vez que você tentou, você não conseguiu. Tenta até o fim, mas continua tentando. Seja fiel. É o início do versículo. Ser fiel até a morte, não perfeita. Você vai ter vários dias de altos e baixos, mas seja fiel. Em nome do Senhor Jesus. Você vai aprendendo a lidar, você vai aprendendo a guerrear, até a hora que a palavra de Deus se cumpre. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastora, a senhora foi curada da depressão? Fui, mas não sei quando. Foi um processo. No dia do meu batismo nas águas eu tive crise. E tive vários outros dias dentro da igreja. Mas fui aprendendo com a palavra. E quando a crise vinha, eu ministrava a palavra de Deus. Olha aqui, demônio, a palavra de Deus diz em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Tem medo de alguma coisa? Anota todos os versículos que vem na sua mente e aqui na Bíblia Sagrada sobre medo. Eu me lembro quando eu acordava de manhã, eu anotava em folha sulfite com uma canetinha, porque a canetinha você enxerga melhor do que a caneta Bic. Então a canetinha que é mais grossa e a tinta vem mais, eu anotava os versículos em folha sulfite e colava na parede. Meu quarto parecia aquele quarto de maluco, mas eu não estava nem aí, porque o diabo estava me deixando maluca, mas a palavra de Deus estava me salvando. Então eu acordava e deixava, e até hoje eu faço. Até hoje, quando eu preciso de uma palavra que eu não quero que ela saia da minha cabeça, eu coloco no meu quarto. Eu deixo lá uma semana, 2, até eu interiorizar aquilo entrar no meu coração. Como uma pílula que você tem que tomar todo dia a tal hora. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu remédio. E o dia que você entender isso, você vai ser verdadeiramente curado. Aquela mulher já tinha tentado de tudo, todo mundo tinha tentado ajudar. Agora olha só no versículo de número 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha aqui para mim. Jesus primeiro deu uma palavra profética. É o que você está fazendo aqui hoje. Você pode ser a pessoa encurvada há 18 anos aqui hoje. Você pode ter um problema te prendendo realmente numa prisão, como você vai ver no final. E Jesus começa dando a palavra: mulher, você já está livre desse mal. Mas ela não estava livre do mal. Ela continuou encurvada.
Ele estava lá ministrando sobre a vida dela. Aprenda a receber a palavra de Deus sobre a tua vida. O pastor está pregando, aprende, pega assim. Tinha pregação que eu fazia assim, que o pastor falava, eu falava, é minha. Até hoje eu faço isso. Se você me ver assistindo um culto do missionário, do pastor Jaime, de qualquer pessoa que seja, eu estou lá assim, glória, é meu. Porque a gente só está pegando o que o inimigo está enfiando nossa goela abaixo. Por que eu não vou pegar a bênção que está sendo ministrada sobre a minha vida? Eu só estou aceitando, é problema, é dívida, é problema, é marido xingando. Daqui a pouco você está intoxicada de problema. Mas você tem um Deus que traz o detox. O melhor detox da alma, do corpo, de tudo. Pode ter certeza disso. Esse é o poder da palavra, né? Vendo Jesus, então, aquela mulher, primeiro ele ministra a palavra, minha irmã. Milagre só vem seguido da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que salva. Então, posso te dar um conselho? Olha aqui para mim. Tem alguém doente na tua casa? Tem um filho te dando trabalho? Você está orando pelo milagre na vida do teu filho, do teu marido? Então, o primeiro milagre, ele antecede a palavra. Vai jogando a palavra. Vai lançando a palavra. Pastora, mas não me ouve. Ouve sim. Ouve. Pastora, mas parece que eu falo, entra no ouvido e sai pelo outro. Está ouvindo, irmã? Está ouvindo. Você também fingiu um dia que não estava ouvindo, mas você estava ouvindo. Sim ou não? Você também fingiu que não ouvia, mas você estava ouvindo. Até o dia que Deus vai te usar para dar a palavra certa na hora certa. Às vezes não vai usar, às vezes não vai nem usar você, mas vai usar um colega no trabalho. Às vezes vai usar um entregador de bebida lá no bar onde o teu marido está. Ele vai falar assim, cara, eu tenho que ir para Jesus, hein? Deus usa as pessoas que Ele quer no momento que Ele quer. Mas que você esteja preparada. Seja essa você a mulher que vai dizer o que Jesus viu aqui naquela mulher. Encurvada há 18 anos, Jesus falou, mulher, estás livre dessa enfermidade. Aí sim, em seguida, no versículo 13, a Bíblia diz que Ele impôs as mãos sobre ela. E aí sim, ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha aqui para mim, toda a igreja. Ela viveu algo sobrenatural. Ela recebeu a palavra, Jesus colocou a mão sobre ela. A Bíblia diz que ela logo se endireitou. 18 anos encurvada, não era 18 dias não. A musculatura dela já devia estar toda enrijecida, a coluna já toda torta. Porque 18 anos nessa situação. Quem aqui já ficou de cama mais de um mês? Ou já viu alguém vivendo essa experiência? Fica cheio de escoriação, fica ou não fica? Com ferida, abre ferida, menos de um mês. Bem menos. Se ficar dias deitado na mesma posição, fica cheio de ferida. Agora você imagina 18 anos com a coluna que é um osso todo já formado. Ela viveu algo sobrenatural ali, sim ou não? Ela viveu algo, um milagre verdadeiramente. Jesus coloca a mão sobre ela, a Bíblia diz que ela logo se endireita e ela começou a glorificar a Deus. Mas antes dela viver o sobrenatural, ela recebeu a palavra. Tem muita gente que está orando para viver o sobrenatural, o milagre, a cura, a transformação, o derramar, o shekinah. Mas não está sabendo lidar nem com a palavra, nem palavra tem. Sem palavra não vem nada. Porque a palavra prepara o caminho do milagre. Então posso te contar uma coisa? Um segredo? Quem aqui quer viver um milagre? Levanta a mão. Então fala, Deus me dá a palavra. Deus me dá a palavra para abrir o caminho. Quanto mais palavras o Senhor me der, mais perto do milagre eu sei que eu vou estar. Mais preparada para a bênção eu sei que eu vou estar. Por isso que o pastor é chato quando ele fala, irmão, não falta no culto de quarta, vem no quarta, vem na sexta, vem no domingo. É porque o pastor é chato? Não, é porque ele quer ver você vivendo o seu milagre. Porque ele sabe que vem com a palavra. Ele sabe que o fortalecimento vem com a palavra. As ovelhas são assim, elas precisam ser guiadas, senão cai no precipício, cai no buraco. Se você ficar muito tempo sem vir para a igreja, você pode ter certeza que está fazendo um monte de burrada. Tá ou não tá? Sim ou não? Estou falando bobagem aqui? Não estou. Não estou porque eu já fui membro, igual você. Eu não comecei aqui em cima, eu comecei aí embaixo. Ou melhor, eu comecei lá na porta, lá na rua. Então, tudo que você está passando eu sei. Que quando quer sair da igreja, quando acha que é melhor o que vivia antes, quando acha que não é digna de receber a bênção, tudo isso.
É o jeito que o diabo age na vida de todo mundo. Que ele é previsível, ele é igualzinho, não muda. A artimanha dele é igual. Mas Deus não, Deus trabalha diferente, de maneiras diferentes na vida de cada um. Amém? Então veja, aquela mulher precisou da palavra, Jesus coloca as mãos sobre ela, mas aí Jesus arruma um problema. Versículo 14, para a gente terminar. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Aquele homem estava repreendendo a mulher. Ô, sua encurvada, quem mandou tu vir no sábado? O dia de curar é os outros dias, hoje não. Mas Jesus estava mostrando que com ele todo dia era dia. Não tem essa de tempo bom. Não, quando eu estiver morando naquela casa, aí Deus vai abençoar. Não, mas quando eu tiver minha casa própria, aí vai ser tudo lindo. Não, mas quando eu tiver um carro novo, aí vai ser bom. Não, quando eu estiver naquela empresa, quando eu for dona do meu negócio, aí vai ser tudo lindo. Tudo mentira, pode ser lindo agora. Porque Deus não procura a ocasião certa. Ele é a ocasião certa. Jesus é o lugar, Jesus é o centro, Jesus é o carro novo, Jesus é a casa nova, Jesus é tudo que você precisa para ser bem sucedido e feliz. Não é a ocasião, não, porque a gente briga muito agora, mas é porque a gente tem muita conta para pagar, pastor, então a gente briga muito. Vai brigar mesmo sem conta. Porque está faltando sabedoria. Se não for a conta, o diabo vai armar um outro problema para você continuar brigando. Porque ele quer ver o quê? Destruição. Ele quer matar, roubar e destruir. Qual é a novidade para você? Jesus é a ocasião certa. Nunca vai ter a ocasião certa para Jesus operar. Jesus respondeu no versículo de número 15: respondendo-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão? Olha aqui para mim, ela era digna das promessas, assim como você também é. Por isso ele disse filha de Abraão. E nós somos filhas de Abraão, nós fazemos parte dessa promessa, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Minha irmã, presta atenção aqui em mim. Aquele povo de dentro ficou chateado, mas o povo de fora se alegrava. Muitas vezes o povo mais próximo de você não vai estar com você. Mas não tem problema. Deus envia os de fora para ser com você. Não tem problema não. Eu me lembro quando eu comecei com Jesus, ninguém na minha casa era crente. Minha mãe gostava de ver novela. E eu me convertendo no primeiro amor, vou lá ver novela, essa coisa do demônio. Eu não quero ver isso não. Oh Deus, tem muita gente aqui que assiste, ajuda. Minha mãe vendo. E minha mãe era uma pessoa muito, muito carente de atenção. E ela então falava, vem aqui. Ela falava, Thaís. Me gritava, vem aqui comigo. E eu querendo ser um bom exemplo de filha, que eu queria ganhar minha mãe para Jesus. Como é que você faz essa hora? Aí eu falava, eu não queria gritar, né? Porque se eu gritasse, aí ia ficar ruim. Eu ia lá na sala. Ô mãe, eu tô lendo a Bíblia. Senta aqui comigo. Vamos ver, tô aqui sozinha. Tá bom. Eu sentava, ela vendo a novela, eu pegava a Bíblia, ou o livro. Aconteceu no sábado que entrando na casa dos pais do fariseu. Ai, meu irmão, eu não. Aí ela, você não está vendo? Eu falei, mãe, eu não vou ver. Sou de Cristo agora. Estou aqui do seu lado, a senhora pediu fazer companhia, estou fazendo. Mas eu estou lendo a Bíblia. Mas olha só, essa parte é muito legal. Demonião agindo ali, ó. Aí eu, mãe. Vai pra lá, vai.
A gente ia indo. Hoje, graças a Deus, minha mãe inclusive se batizou comigo. Graças a Deus, hoje ela está firme na presença de Deus. De vez em quando dá uns trabalhos para a gente puxar a orelha, mas é uma bênção de Deus na nossa vida, né? E graças a Deus por isso. Mas presta atenção aqui em mim. Jesus fez algo maravilhoso e Ele pode fazer na sua vida também. Jesus estava ensinando que não é da maneira que você quer, não é da maneira que os outros vão querer. Por que eu contei essa história da minha mãe? Os de dentro não iam entender. Eu me lembro que eu cheguei para o meu pastor e falei assim: pastor, posso te pedir uma coisa assim, na santidade mesmo? O senhor pode me ligar de vez em quando? Ele não achou estranho. Ele falou, eu falei, vou explicar o porquê. Me liga de vez em quando só para eu fingir que eu tenho um amigo que é crente. Eu não tenho com quem falar de ser crente. Ser crente é o sentido assim, ó, pô, tô numa luta, numa batalha tremenda, mas olha, eu orei, depois que eu orei, recebi uma vitória, uma bênção. Eu não falava isso com as pessoas, porque as pessoas ficavam assim, ó, sem entender nada. E aí, ele falou, não, vou te ligar. Aí eu me lembro que ele me ligava toda quinta-feira, eu estava na faculdade. E aí ele me ligava, oi, irmã Thaís, pastor, ai, que bom que o senhor ligou, deixa eu contar como é que foi minha semana. Coitado do meu pastor. Até que um dia, e nisso eu fui me fortalecendo na fé, fui crescendo. Até que um dia, eu me lembro do pastor falando comigo, nossa, que bênção, irmã, isso mesmo, olha, a palavra de Deus diz isso, hein? Direito, você fez direitinho, olha, glória a Deus. Aí teve um dia que ele tinha hoje o filho dele já está enorme, e o filho dele era do tamanho do meu, assim. Eu ouvi o filho dele falando no fundo assim, papai, eu quero brincar. Aí ele falou assim, calma filho, papai está trabalhando. Aí eu falei assim, tá na hora de eu trabalhar agora. Falei, pastor, não naquele dia, mais pra frente, para ele não achar que eu estava falando aquilo porque o menino falou alguma coisa, né? A gente tem que ter sabedoria também. Falei, pastor, um dia eu cheguei para ele pessoalmente, falei, pastor, não precisa me ligar mais não, ó. Eu tô bem agora eu posso ir sozinha. E glória a Deus. E aí eu fui evangelizando os amigos da faculdade. Chegava na época assim de vigília, vai aí, Taizinha. Eles me chamavam de Taizinha. O que você vai fazer hoje? Fala, hoje eu vou para uma vigília. O que é isso? Cara, deixa eu te contar um negócio. Sabe a balada? Então, tem a balada, não tem? Tem. Então, ao invés de eu ficar lá, eu vou passar o mesmo tempo que você vai ficar na balada, adorando e louvando a Deus. Ninguém nunca questionava. Mas não enjoa, mas não sei o quê. Ou seja, eu já jogava ele lá na balada para ele não ter que discutir comigo. Entendeu a sacada? Falei, sabe aquela noite inteira que tu gasta lá? Dinheiro, gasta lá nas coisas, tudo errada? Então, eu não gasto nada, ainda fico louvando a Deus. Aí, ó, todo mundo... Mas tudo isso é sabedoria que Deus vai dando pra gente. Eu não sabia nada, pessoal, de Bíblia. Estou ensinando a você, porque no momento certo Deus vai te enchendo de uma forma que você não fica mais sem palavra quando alguém te questiona, quando alguém te pressiona. Você tem a resposta certa na hora certa. Lembra que o povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Se você conhecer, você vai parar de sofrer. E quando você parar de sofrer, você vai entender que Deus nunca deixou de ser fiel com você. Essa é a fidelidade de Deus que está na palavra e está sobre você em nome de Jesus, amém? Fique de pé que nós vamos orar agora. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia, esse Deus é tremendo. Obrigada, Jesus. Deixa eu dizer algo importante para você aqui agora. Aonde a gente tem passado, eu tenho feito oração de fé, oração de milagre, oração de libertação, e talvez seja o caso aqui hoje. Mas eu quero fazer algo importante para você, primeira coisa de tudo. Você entendeu na mensagem de hoje que é impossível você ter comunhão com as trevas? Quem entendeu isso? Se você quiser ter uma vida vitoriosa, é impossível você querer ter uma vida em cima do muro. Eu acho que dá. Não dá. E olha, posso te falar uma coisa? É para o seu bem. E eu quero falar isso para você, algo muito importante. Se você percebeu isso hoje, eu vou orar aqui hoje para que toda a sua culpa, os pecados que você cometeu, que você acha que cometeu, desde o dia que você nasceu até agora, para que eles sejam todos perdoados. Olha aqui para mim, toda a igreja. A Bíblia nos ensina que não há nenhuma condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando é que eu estou em Cristo Jesus, pastora? Quando você se arrepende e se entrega para Ele totalmente. Quando você aceita Jesus do seu coração. Pastora, mas é simples assim? É simples assim. Mas quem disse que as coisas do coração são simples? Quando você faz de coração, existe toda uma complexidade por trás. Parece simples só porque você está falando umas 2, 3 palavras. Mas na verdade, aquilo gera um turbilhão, uma festa nos céus, porque Satanás perde o direito que ele tinha de mexer na tua vida, para que Jesus comece a mexer na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Eu gostaria que você orasse a Deus, e nessa hora eu não quero que você ore por ninguém. No final, eu e a irmã Fátima vamos fazer aqui a oração pela sua família. Quem quer levar uma bênção para a família aqui? Eu quero também. No final eu vou orar pela família, mas agora eu quero orar por você. Você vai ver como é difícil. E não é coisa de egoísta não, porque se você não estiver bem, você não consegue orar por ninguém. Não adianta. Tem muita mulher que fala assim, eu sempre brinco com essa parte da Bíblia aqui, que fala que a mulher é ajudadora. E aí você fala, mas a ajudadora é um papel tão pequeno. Primeiro a Bíblia diz que Deus é o ajudador de Israel, não é pequeno. E está no seu DNA, por mais que você pense assim, eu não sou ajudadora. Quer ver um exemplo de que você foi criada por Deus para ser ajudadora? Se o seu filho perdeu o emprego, e você pedir para o teu marido ver lá na empresa dele se tem. O seu marido chega em casa e fala, bem, o menino perdeu o emprego. E agora? Amanhã vê lá no trabalho se tem vaga para o menino. É assim ou não é? Aí o marido fala, eu vou ver. Aí antes de dormir você lembra ele. Marido, só lembrando, para você ver amanhã, tá bom? Tá bom, irmão, pode deixar. Quando ele vai embora de manhã, tu lembra ele de novo. Falou bem, só lembrando para você não esquecer do menino. Não, pode deixar. 6 horas o homem chega. Lembrou do menino? Esqueci. Não é porque ele é mau ou não gosta do menino? Não, porque ele é homem só. É da natureza. E não dá para brigar, não dá para exigir, né? Eles não foram criados para ser ajudador. Quem entendeu, diga amém. Agora, e se fosse o contrário? O marido chega para a esposa e fala, bem, o menino perdeu o emprego. Vê lá na sua empresa lá, se não tem lugar para ele. É só falar uma vez. Não precisa lembrar nenhum horário, ainda mais quando é filho. Que filho fica ali já 24 horas, né? Não sai do coração ainda que você tem de tirar. O filho fica. Não, tudo bem. O marido não vai te lembrar mesmo, porque ele vai esquecer de te lembrar. Aí você amanhã chega, o marido não precisa nem te perguntar. Tu já mostra assim, tá aqui a carteira assinada do menino, ele começa amanhã. A mulher volta até com a carteira assinada. Que além de descobrir, ela já se virou e arrumou para ele. Mulher é ou não é assim? Então não briga com a Bíblia não, quando ela diz que você nasceu para ser ajudadora. Porque você é. Está dentro de você esse ministério. E por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você vai orar, você ora assim, meu Deus. Pai, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Jesus, pela minha casa. Glória. Meu Deus, mas olha, meu filho está muito mal. Meu marido, meu chefe, minha vizinha perdeu o emprego. A fulana está doente. É ou não é assim? Mais uma vez, uma prova de que está no seu DNA, não é? Por isso que eu estou dizendo que vai ser difícil. Eu quero que você ore por você agora. No final, ninguém vai ficar sem a sua oração. Mas agora é você e Deus. Ninguém vai olhar para você. Deus estava ansioso por esse momento com você, que você vai abrir o seu coração e a sua boca e vai dizer para Ele aquilo que está escondido aí em nome de Jesus.